Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Quem precisa ser atendido em um hospital está sujeito a diferentes tipos de falhas, diagnósticos errados, doses excessivas de remédios e até mesmo instrumentos cirúrgicos esquecidos dentro do corpo. Situações muitas vezes evitáveis que deixam sequelas e comprometem vidas. A cada 3 minutos, 2 pessoas podem ter morrido no Brasil em 2015 por problemas durante a internação. No programa de hoje, nós vamos analisar a segurança do paciente nas instituições de saúde, os riscos que ele corre ao ser hospitalizado e a qualidade da assistência prestada pelas redes pública e privada no país. Como prevenir e controlar ocorrências que podem causar sérios danos? Quais estratégias e desafios para garantir um atendimento mais seguro ao cidadão? Para conversar conosco sobre esses assuntos, nós convidamos o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Renato Couto, e o diretor da Comissão Permanente de Segurança do Paciente da Associação Médica de Minas Gerais, Breno Figueiredo Gomes. O Panorama já está no ar. Muito obrigado, Renato, pela presença. Muito obrigado, Breno, pela presença. Renato, eu queria começar perguntando a respeito da sua pesquisa. Você fez uma pesquisa que entre 120 até 400 mil pessoas podem ter morrido no Brasil por causa de problemas com a segurança do paciente nos hospitais. É isso mesmo? Esse número tão alto? Os números são esses e assustam, mas assustam não só no Brasil, como no mundo todo. O problema da insegurança de assistência, ele é um problema mundial. Na verdade, todos os países do mundo têm esse problema. Este ano foi publicado um trabalho semelhante ao nosso, projetando o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a rede hospitalar com menor nível de complicações. E mesmo lá, é a 3ª causa de morte, só sendo superada por câncer e doença cardiovascular. E por que isso acontece? Existem causas desse tipo de problema que é bastante grave, vamos dizer assim? Grave. E o problema não é só americano, viu? Se você pegar, por exemplo, na Grã-Bretanha, 10% das internações tem algum tipo de complicação. No Canadá, 12%. Na Austrália, 16%. E as causas são múltiplas. São múltiplas. Na verdade, se você for analisar, a medicina, como todos têm contato com ela hoje, como algum parente de você se interna para tratar, é muito, muito nova. O primeiro CTI na América Latina, ele foi criado em 1969, num programa da OPAS. E o primeiro centro foi, na verdade, na UFMG, no Hospital das Clínicas, dentro desse programa. Olha, até 1969, quando a maior parte dos ouvintes aí era criança, se tivesse uma infecção respiratória grave, ele certamente morreria, porque não haveria jeito de ventilação artificial. Então a medicina, com toda essa tecnologia, ela é nova. Nós temos muito equipamento, muitos remédios. Para conseguir aplicar tudo isso, nós temos milhares de pessoas trabalhando simultaneamente. E aí, construímos um sistema complexo. Em estudos controlados, os resultados são maravilhosos. A hora que a gente coloca no mundo real, a coisa é um pouco mais difícil. Exige um conjunto de técnicas para organizar todo esse arsenal maravilhoso, que, quando não bem controlado, gera consequências indesejáveis. Claro. Bom, Breno, pelo jargão médico, existe o chamado erro médico e também o chamado evento adverso. Para nós que somos leigos, a gente fica na dúvida qual que é a diferença de uma coisa e de outra. É possível explicar, detalhar direitinho? E, na verdade, essa questão, o termo erro médico, ele não deveria ser utilizado. Na verdade, o ideal é falha na assistência à saúde, né? Porque o erro não necessariamente ele parte do médico. Como o Renato já colocou, o sistema é muito complexo, envolve muitos profissionais, não só o médico, né? Então tem os outros profissionais todos da assistência e o próprio paciente, inclusive, né? Então, às vezes, a falha no tratamento, ela pode, às vezes, partir de alguma falha do próprio paciente realmente. Então, não é tão simples assim. Mas para efeitos de conceito, é muito importante. Então, a falha na assistência, ela é caracterizada pelos eventos adversos, o que são esses eventos? São ocorrências que acontecem durante a internação de um paciente, principalmente aí o paciente internado, mas as falhas elas acontecem em todos os níveis da atenção à saúde,
Pode acontecer em consultório, pode acontecer em domicílio mesmo e no hospital. A falha, então, seria algum evento que não era esperado, né, para aquele tratamento, ou seja, a gente interviu de alguma forma e o resultado não foi aquele que a gente esperava. Então, o evento adverso ele é caracterizado de várias formas. O erro diagnóstico é uma delas. Então, por exemplo, o atendimento feito de maneira apressada, corrida, que é uma realidade hoje indiscutível, né, na medicina, aquela consulta rápida e que ocasiona um erro de diagnóstico, isso é considerado um evento adverso. O profissional que prescreve uma dose do medicamento inadequado, isso é um evento adverso. O remédio inadequado, né, é feito no paciente trocado, por exemplo, evento adverso. Então, tem cada coisa dessa que torna um sistema mais perigoso é caracterizado como evento adverso. Né? Então, qualquer falha na assistência, ela é caracterizada como evento adverso. Aquilo não necessariamente, e a maioria dos estudos mostra isso, aquilo vai trazer um dano para o paciente ali. O que acontece para chegar num dano grave no paciente é uma série de problemas. Não é tão simples assim. Se fosse fácil eu culpar, por exemplo, uma pessoa por aquela falha, estaria resolvido o problema. Só que não é por aí. Né? A falha, o evento adverso grave, ele ocorre a partir de várias pequenas falhas. Né? Então aí a gente tem que agir em cada uma delas, criando algumas barreiras para não deixar o evento adverso grave acontecer. Né? Seria basicamente isso. Existem medidas de segurança para se tomar em relação aos pacientes, Renato? Alguma coisa que os hospitais, protocolos que eles seguem ou que deveriam seguir para garantir que esses erros ou esses eventos adversos diminuam? Existem técnicas várias, assim como na gestão de uma empresa qualquer, existem técnicas gerenciais. Para a gestão da operação assistencial, existe um conjunto de técnicas que vem sendo desenvolvidas. Se você pegar a indústria, as técnicas desenvolvidas para que uma indústria entregue produtos maravilhosos, tem décadas e décadas, né? Ou seja, mas na assistência é uma coisa mais recente. Mas no mundo todo tem se desenvolvido inúmeras técnicas para exatamente mitigar o risco e com isso mitigar as falhas e as suas consequências. Então existe muita técnica disponível que permite que você diminua a ocorrência desses eventos adversos. Essas técnicas vêm sendo usadas no Brasil, inclusive em Belo Horizonte largamente. Belo Horizonte provavelmente é a cidade que possui a rede hospitalar média da saúde suplementar mais qualificada no Brasil. Isso é oriundo de quê? De um programa de qualificação da rede iniciada há mais de uma década pela Unimed BH, onde ela paga mais para hospitais que têm métodos gerenciais que exatamente garantem maior segurança. Há uma década, eles vêm pagando cada vez mais que o sistema de gestão dessas organizações melhoram. Então, se você comparar Belo Horizonte com o restante do país, do ponto de vista médio, ele é incomparavelmente melhor. Entre essas técnicas, nós podemos citar a norma ISO 9001, que é usada em outros setores, é amplamente aplicada no setor saúde. Existem normas específicas, e normas no sentido de técnicas gerenciais específicas para hospitais e a saúde. No Brasil, nós temos um sistema que é chamado de acreditação. Existem métodos internacionais, que são as acreditações também, americanas, canadenses. Existem outros métodos, ou seja, existe técnica para que isso não aconteça. Qual a diferença básica que nós temos entre o que acontece no Brasil e o que acontece no primeiro mundo? É que isto não é pauta prioritária do sistema de saúde. Se você for nos Estados Unidos, se você for no Canadá, se você for na Austrália, toda discussão ela é centrada em melhorar a possibilidade de entrega que a ciência existente tem. E não, ou seja, não adianta eu agregar mais ciência se nem essa que eu tenho. Você entrega de forma satisfatória. Então, a questão central, que é vital no Brasil para mudar, é transformar esta pauta em pauta prioritária. Assim como nós fizemos com a AIDS, não deu certo? Olha, fizemos um programa de AIDS maravilhoso. Vacina, não deu certo? Opa! Por quê? Então, agora... É pauta prioritária. Então, na verdade, a sociedade não tinha... no meio acadêmico, você pega a quantidade de hospitais que trabalham com isso no Brasil, são muitos, mas está restrito ao meio acadêmico. Então agora, na verdade, o que é necessário é que a sociedade esteja implicada e ter isso como pauta prioritária.
Quais os órgãos governamentais, Breno, e não governamentais envolvidos nessa questão? Quer dizer, existem quem fiscaliza, quem vê se o hospital A ou o hospital B estão com as condições de segurança melhores ou piores? Sim, você tem a Agência Nacional, né, de Saúde, e tem a Anvisa também, que seria a Vigilância Sanitária, que são os órgãos principais, mas que garantem o básico realmente. Ou seja, se o hospital tem condições mínimas de trabalhar, ou qualquer instituição de saúde. Renato pode até falar com mais prioridade, porque tem uma experiência muito maior, mas isso que ele tocou é fundamental. A partir do momento que a gente não conhece o problema, não encara o problema de frente, aquilo ali vai sendo empurrado, vai sendo colocado de lado e o problema tende a crescer. Então, o que aconteceu, quando o Renato toca nesse ponto, é interessante colocar que em 1999, ou seja, 17 anos atrás só, que os Estados Unidos publicaram um trabalho lá muito semelhante a esse que ele publicou, e naquela época, ou seja, em 1999, o governo dos Estados Unidos, ou seja, a presidência, na época era o Bill Clinton, ele assumiu a segurança do paciente como uma das prioridades do governo dele. A partir do momento que a sociedade e os nossos governantes assumirem isso como prioridade, as coisas tendem a melhorar. Então o Renato pontuou com muita clareza. Eu diria que esse trabalho que ele publicou agora funciona muito semelhante a esse trabalho que foi denominado Errar é Humano, em 1999, dos Estados Unidos. A função desse trabalho do Renato eu enxergo muito como isso. Ou seja, um start, dar uma chacoalhada, mostrar que o problema existe. Todo mundo que participa do sistema de saúde, ou seja, todo mundo literalmente sabe dos problemas. A gente que precisa da atenção de saúde, seja na rede pública, seja na atenção na saúde suplementar, a gente sabe que tem muitas falhas, que tem muita coisa para melhorar. E nós médicos, na verdade, nós que estamos dentro do sistema, a gente está reconhecendo isso. E a gente está querendo trazer a sociedade para trabalhar isso da maneira mais adequada possível, né? O erro ele vai acontecer sempre, infelizmente, sempre vai acontecer. A gente tem que tentar minimizar esses erros a ponto da gente ter uma assistência mais segura, que foi o que aconteceu com a aviação, por exemplo, né, que é um exemplo que a gente utiliza na prática, né, antes, quando todo mundo sabe que a partir do momento que você levantou o voo dentro do avião, que o avião pode cair. Pode cair. Né? Então todo mundo sabe disso, mas assume o risco de ir porque sabe que esse risco é muito pequeno. A partir do momento que a gente sabe do problema, e o problema não é pequeno, como o estudo do Renato evidencia isso mais uma vez, não é pequeno. A partir do momento que a gente começa a enfrentar isso de maneira profissional, aí não é independente das agências governamentais, eu acho que é parte muito da sociedade e dos prestadores, né, das pessoas que estão envolvidas no sistema, tomarem essas atitudes e encarar a falha na assistência como uma coisa real, mas que pode ser melhorada assim absurdamente. É esse que o ponto que o Renato tocou, que eu acho indiscutível e que a gente tem que debater com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Né? Que é muito fácil, às vezes, a gente apontar o culpado e achar que resolveu o problema. Se fosse simples assim, já estava tudo resolvido. Verdade. Vou fazer só um pequeno intervalo, e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre a questão dos erros e dos problemas no tratamento médico em Minas e no Brasil. Nós voltamos em instantes.